Ficou então, pessoal. Ficou para esse encontro, então, a gente trabalhar algumas questões. Eu trouxe aqui duas questões de cada habilidade, né? Vamos iniciar, então, pela habilidade 28. Só para não esquecer, né? Como diz a Azul, vocês já sabem, mas não custa lembrar. A habilidade 28 trata de reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Fica melhor. Certo. Aí, Maria Eduarda, eu vou pedir para você ler esse trecho desse texto que é para as alternativas na sequência. Ok. O que é o que é bullying virtual ou cyberbullying? É o bullying que ocorre em meios eletrônicos com mensagens difamatórias ou ameaçadoras circulando por e-mails, sites, blogs ou diários virtuais, redes sociais e celulares. É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar os valores esquecidos ou formar novos, explica Luciene Tognetta, doutora em psicologia escolar, me apareceu um negócio na frente, e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ok. Vamos às alternativas, então. Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade e é potencializada pelo fato de. Vamos lá, Teodoro. Teodoro. Alternativa A, atingir um grupo maior de espectadores. B, dificultar a identificação do agressor incógnito. C, impedir a retomada de valores consolidados pela vítima. D, possibilitar a participação de um número maior de autores. Ou E, proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas da internet. Você já chegou a alguma alternativa? Não, ainda tô pensando aqui. Vamos lá. Vamos tratar de todas, que aí eu quero voltar no texto ali para a gente discutir umas partes ali. Lá no texto, não fala sobre atingir um número maior de espectadores. Se a gente retornar lá, a gente vai ver que ele primeiro define o bullying, né? Na sequência, ele nessa definição ele fala por onde ocorre, né? E ainda aqui ele ressalta que é uma extensão do que fazem na escola, então, na verdade, é só uma continuação de uma prática, né, que ocorre pessoalmente e depois, nesse caso, ocorre virtualmente. É com o agravante dos envolvidos não estão cara a cara. Aí, dessa forma, né, por conta do anonimato, aí ele coloca aqui, ó, pode aumentar a crueldade. Aí, nesse ponto aqui, é que a gente encontra a resposta, porque dificultar a identificação do agressor e incógnito. No caso, na própria explicação aqui, na própria descrição do texto, ele vai dizer que
ele normalmente, o fato de não estar cara a cara, né, e que, no caso aqui, permite que as pessoas façam isso e às vezes não consegue rastrear ou é difícil rastrear, né? E no caso aqui, o anonimato pode aumentar a crueldade. Esse fato do anonimato é que colabora aqui, no caso, opa, na dificuldade de identificar, no caso, o agressor que está oculto e tal. É verdade que algumas partes dessa questão fazem a gente, às vezes, até pensar em dar outra resposta, né? Mas se você pensar com calma as alternativas, você verá que o texto não fala em atingir um grupo maior de espectadores. Ele não fala, até traz essa questão aqui de impedir a retomada de valores consolidados pela vítima. Mas, aqui no texto, ele fala da dificuldade, o autor assim como o alvo. Então, não é só a vítima que tem dificuldade de retomar os valores que eles já tinham, né? Também não fala de possibilidade de participação de um maior número de autores, né? Do mesmo modo que não fala de espectadores. E também não necessariamente o cyberbullying está proporcionando uma variedade de ferramentas na internet para utilizar. Nada a ver, as ferramentas existem para outras finalidades, elas estão sendo utilizadas para isso, mas não necessariamente o cyberbullying proporciona. Certo. Vamos lá, então, na segunda pergunta. Né? Ô, Entrou mais Gilberto, eu uma. levantei a mão aí, você viu? Porra, Eu não sei, não vi, desculpa, eu não pode sei como falar. que é esse recurso aí. Não, Eu eu não fiquei olhei para a tela, mas estava realmente marcado aqui. assim por isso. Eu fiquei pensando assim, Gilberto, os alunos que cursam informática, eles terão bastante facilidade para acertar essas respostas. Provavelmente, Porque Rosa. isso, ele já tem todo o contato com os termos que são específicos, né, Sim, específicos da área técnica, isso facilita. facilita. No final, eu vou fazer uma observação sobre uma impressão que eu tive aqui quando eu estava coletando essas questões e lendo. Eu percebi uma coisa, mas eu vou falar no final, beleza? Certo, tudo bem. Mas, de fato, conhecer o contexto tecnológico ajuda a responder aqui com mais facilidade. Mas o que eu digo é o seguinte: tenha calma e leia as alternativas, vocês vão ver assim alguns absurdos que eles estão dizendo. Mas de fato, quando eu trouxe até uma questão aqui que trata de uma ferramenta específica, chega a confundir. O cara traz a ferramenta, mas ela não faz parte da resposta, ela não muda nada na resposta. Certo, vamos então à segunda questão ainda da habilidade 28. Entrou mais alguma aluna? Entrou outra Maria Eduarda, ou é a mesma? Entrou outra. Entrou outra. Ô Maria Eduarda, se você tiver microfone, você pode fazer a leitura para nós? Pera, qual Maria Eduarda? Outra. Eu não entendi. Acho que está falhando aí na sua internet. Eu vou passar pro Teodoro. Vamos lá, Teodoro. Começar desde onde? E-mail aqui do título, né? E-mail com hora programada. Agente o envio de e-mails do. Ixi, em Thunderbird. inglês é difícil, né? Isso aí, Thunderbird. com a extensão. Sendlab, né? Envio. Pode ir. Nem sempre é interessante mandar um e-mail na hora. Há situações em que agendar o envio de uma mensagem é útil, em datas comemorativas ou quando o e-mail serve para lembrar o destinatário de algum evento futuro. O, né, Thunderbird. o ótimo cliente de e-mail do grupo Mozilla conta com uma extensão para esse fim. Trata-se do
Sandler. Depois de instalado, ele cria um item no menu de criação de mensagens que permite marcar o dia e a hora exatos para o envio do e-mail. Só há um ponto negativo. Para garantir que a mensagem seja enviada na hora, o Thunderbird. deverá estar em execução. Senão, ele mandará o e-mail somente na próxima vez que for rodado. Aí, Rosa, esse é um caso que aborda uma ferramenta muito específica que, quando você lê esse texto aqui, ainda sem ver as alternativas, é muito provável que a pessoa se assuste. Nossa, mas o que ele vai me perguntar disso? Eu não sei nem quem é o Thunderbird, eu não conhecia essa extensão, no caso, para o Thunderbird. Aí você vem para as alternativas, você vai ver que a finalidade do texto é outra, não é tecnológica. Vamos lá, Maria Eduarda Wozinski. Alternativa A. Eliminar os entraves no Não, envio da lê lá em cima primeiro, considerando. Considerando-se a função do send-later, o objetivo do autor do texto, o e-mail com hora programada, é: alternativa A, eliminar os entraves no envio de mensagens via e-mail; alternativa B, viabilizar a aquisição de conhecimento especializado pelo usuário; alternativa C, permitir a seleção dos destinatários dos textos enviados; alternativa D, controlar a quantidade de informações constantes do corpo do texto; e alternativa E, divulgar um produto ampliador da funcionalidade de um recurso comunicativo. Vejam só, né, que eu queria voltar e acabei apertando para frente. Esse texto só está divulgando essa extensão. Ele está falando para que ela serve, com quem ela funciona, no caso, o Thunderbird, que é um cliente de e-mail. O que é um cliente de e-mail? Quando você abre o softwarezinho de e-mail no Android, ele é um cliente de e-mail, porque o servidor é o que está lá na nuvem, seja de qual tipo de e-mail que você tiver, se é do Google, da Microsoft ou outro. Então, o cliente é esse software que você usa. Quando você abre no Chrome o seu Gmail, o seu Chrome virou o cliente. É aí, Rosa, que pode ser que algum aluno, no caso que não é de um técnico de informática, tenha dificuldade em compreender o que é um cliente de e-mail. Além dos nomes próprios, né, das ferramentas que podem ser desconhecidas. Eu, por exemplo, eu conheço o Thunderbird, mas eu nunca utilizei o Thunderbird. Se me perguntar algo de utilização, é muito provável que eu não saiba, né? Porque eu sempre uso e-mail, como a maioria, abro o navegador e uso e-mail, eu não uso um software só para isso. Apesar de existir no computador, né, outros softwares também já instalados, como o Outlook, Microsoft Outlook, né, o Express. O Express é antigo, agora é só Outlook. E o Outlook também virou um e-mail, né? Outlook.com. Certo. Quando você começa a olhar aqui as atividades, olha só. Considerando a função, né, de send-later, o objetivo do autor do texto, e-mail com hora programada, é eliminar os entraves no envio de mensagem via e-mail? Não, nada a ver. Ele está falando de agendar um envio. Viabilizar a aquisição de conhecimento especializado pelo usuário? Também não. Ele não está ensinando nada ali, né? Se fosse um tutorial, alguma outra coisa. Permitir a seleção de destinatário dos textos enviados? Também não, né? Não tem, é só agendamento. Para quem você vai enviar, continua do mesmo modo que é quando você envia na hora que você cria o e-mail. Controlar a quantidade de informações constantes no corpo do texto? Também não. O texto não aborda nenhuma dessas 4 alternativas. O objetivo daquele texto é só anunciar, né, ou divulgar um produto. Nesse caso, esse produto amplia uma funcionalidade. É uma funcionalidade até interessante, o próprio Gmail tem lá a possibilidade de você agendar o envio de um e-mail, né? É bem recente até essa função, né? Assim, um pouco mais de 1 ou 2 anos, mas também não é tão utilizado. Eu, particularmente, não uso com frequência. Alguma dúvida sobre alguma parte do texto, alguma ferramenta? O que eu vou repetir. Leiam com calma.
vocês vão perceber que normalmente esses textos, eles não influenciarão tanto na resposta, assim, tipo, aqui o objetivo não é tecnológico, é para observar a resposta correta, no caso da letra E, ficou de você apenas perceber a finalidade do texto e não necessariamente compreender o que o texto está enunciando aí. Então, muita calma nessas respostas aí dessas questões que envolvem tecnologia, principalmente para quem não estudou, né, ou não está estudando essa área. Aí, passando para a habilidade 29, a Maria Eduarda vai ficar com raiva de mim, mas eu vou pedir para ela ler. Pode ser, Maria Eduarda? A Maria Eduarda Lemes, eu acho que está com um problema na internet, estava falhando, então tem que ser você mesmo, a Ozinski. Ok. É por causa não falar sobrenome, eu não vou saber quem é, aí é meio complicado. Ah, Maria Lemes, foi a Lemes que falou agora? Agora ficou bom o seu áudio. Se quiser ler, pode ler. Ah, não, tudo bem, ela já tava começando, tá de boa. Não, eu vou te chamar na próxima, tem mais. Então pode ir lá, então, a outra Maria. Ok. O chat e a sua linguagem virtual. O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer conversa. Essa conversa acontece em tempo real e, para isso, é necessário que duas ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet. Basta escolher a sala que deseja entrar, identificar-se e iniciar a conversa. Geralmente, as salas são divididas por assuntos, como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o participante durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade que está acessando, facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. Exato. Antes de eu passar para as alternativas, o uso do chat online não é mais tão comum. Mas eu lembro que lá em 2001, quando eu comecei a utilizar a internet e tal, ainda não existiam ou não eram tão populares os comunicadores. Existiam alguns, alguns são, eu vou falar, mas eu sei que são, provavelmente alguns são desconhecidos para vocês, ou pelo menos para alguns de vocês. Existia o ICQ, existia o Mirk, né, que é uma variação do IRC, que é o IRC. Existia já o Messenger, né, que durou, eu acho que mais uns 10 anos depois disso, até 2010, eu acho que tinha já o Messenger, ainda estava na ativa. Ainda não existia Google, não existia Gmail, não existia o Talk do Gmail, não existia Facebook, WhatsApp, Instagram, não existiam esses comunicadores, não existia a ideia de rede social como a gente tem hoje, né? Nem o Orkut existia ainda, porque o Orkut surge depois que o Google surge. Então, o bate-papo era utilizado e você simplesmente entrava. No Brasil, um mais famoso na época era do BOL, eu acho que ainda existe o chat, o bate-papo do BOL ainda. Você entrava e participava de uma sala, anonimamente ou não, ou seja, você colocava um apelido, né? Poderia colocar o seu nome, nenhum problema, mas, de certa forma, não havia uma checagem para garantir que quem está usando aquele nome, se fosse o nome real, era a própria pessoa, para garantir que ele entrou numa sala com a faixa etária adequada, não existia nenhuma checagem efetiva nesse sentido. Então, esse aqui, Rosa, é um dos casos que eu vejo assim que é até difícil trabalhar com algumas questões que a gente encontra, porque tem tecnologias que os alunos, principalmente que estão na idade aí de finalizar o terceiro ano, eles talvez nem conheçam algumas dessas tecnologias ou nunca utilizaram e talvez nunca utilize porque caiu em desuso, é pouco atraente e tal, enfim. Isso impõe um pouco de dificuldade, mas você volta naquela questão. Analise as alternativas e perceba que nem sempre o conhecimento de todo o enunciado do texto vai ser necessário para dar a resposta correta.
Ele não vai trabalhar definições ou exigir que você conheça a fundo as ferramentas que às vezes são citadas. No caso aqui das alternativas, né? Vamos lá, Maria Eduarda Lemes. Fazendo um favor. Alternativas. A. Possibilita que ocorra diálogo sem exposição da identidade real dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. B. Disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-selecionadas por meio de um sistema de busca monitorado e utilizado por autoridades no assunto. C. Seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária dos usuários que serão distribuídos nas faixas de idade, organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta. D. Garante a gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça aberto, independente da disposição de cada participante. E. Limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo, a fim de garantir a qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos. Ok. Tem algum de vocês que já tem a resposta? Pode errar, se for o caso, não tem problema não. Vamos ler de... Poderia voltar no enunciado da questão para a gente conseguir ler, por favor? na verdade, você vai... Essa aqui não traz aquele textinho pós-texto, né? Você vai ter que ir só pelas alternativas mesmo. Agora, se quiser ler o texto novamente... Não, o enunciado sempre tem o texto, aí vem a questão e as Então, eu posso alternativas. ter esquecido para trás. Será? Eu tenho que buscar ela de novo. Pode ser. Peraí. Eu estava até aqui, Gilberto, enquanto você está procurando aí, eu vou conversando, fazendo uma comparação entre a competência 1 e a competência 9. É interessante que os estudantes, eles façam também esse paralelo, porque na competência 1 diz, aplicar as tecnologias. Já a competência 9 é entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação. E como o professor Rômulo, que é da Unir, acredito que o Gilberto conheça, ele falou a respeito dessa competência 9, que é uma competência que vai crescer bastante. Por enquanto, ela é pouco cobrada, são poucas as questões que aparecem, mas a tendência é que ela se destaque mais, cada vez mais. Realmente, eu deixei um pedaço para trás ali na hora que eu copiei. Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem específica. Uma vez que nesses ambientes interativos faça uso de protocolos diferenciados de interação, o chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação. Por quê? Eu vou de trás para frente. Já que eu já adiantei aqui, acabei marcando a... Olha só, aquele texto, ele não diz sobre limitar a quantidade de participantes conectados na sala de bate-papo, a fim de garantir a qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos. Ele não trata disso. Não precisa nem reler. Vocês podem ver novamente depois, mas agora não precisa a gente reler. D. Garante, ele não trata sobre gravação das conversas. Não trata. É só reler que ele nem cita isso. Seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária dos usuários. Pelo contrário, é o usuário que escolhe a sala, mas o que vai ser conversado na sala, quem define são os participantes, não é a empresa que está oferecendo o sistema.
Disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-selecionadas. Também não faz o menor sentido. É você que escolhe a sala, é você que entra. Obviamente, então, não existe pessoas lá para conduzir essa conversa e tal. É aleatório. Quem entrar, se participar, ótimo, senão não rola nada. Essas são as pessoas que definem isso. Então, na verdade, a alternativa correta é essa mesmo. Possibilita que ocorra diálogo sem exposição da identidade real dos indivíduos. Por isso que lá diz que quando você entra, você informa um nick, né, um apelido ou um nome real ou não, que podem ocorrer, aliás, sem exposição da identidade real dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. Então é isso. Exatamente desse modo o chat funciona. Você entra na sala que quiser, conforme o seu gosto, lá tem salas por assunto, por idade, e participa da conversa, ou não, se não quiser participar, sai, entre outros, enfim, não existe nenhum assunto pré-selecionado e nem tampouco pessoas pré-selecionadas, e uma das falhas do sistema é que ele não consegue controlar a faixa etária, inclusive ele cita que pode ocorrer de menores, né, entrarem em salas e o assunto ali não ser adequado. Certo. No caso, na habilidade 29, agora vamos ao Teodoro. Fora da ordem. Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostino Romelli publicou Le diverse et artificiose machine, no qual descrevia uma máquina de ler livros, montada para girar verticalmente como uma roda de hamster. A invenção permitia que o leitor fosse de um texto ao outro sem se levantar de sua cadeira. Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidade. Um clique no mouse é o suficiente para acessar imagens, textos, vídeos e sons instantaneamente. Para isso, usamos o computador e principalmente a internet, tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época em que Romelli viveu. Pode continuar, já leu enunciado. O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos princípios definidores do hipertexto, a quebra de linearidade, assim, na leitura e a possibilidade de acesso ao texto conforme o interesse do leitor, além de ser característica essencial da internet do ponto de vista da produção do texto. A hipertextualidade se manifesta também em textos impressos, como... Certo. Vamos às alternativas. Ali repetir o enunciado. Veja só, antes, deixa eu só explicar algumas questões aqui para vocês que futuramente vai colaborar no entendimento. Quando eu abro, por exemplo, o site da Globo, eu tenho aqui muitos assuntos diferentes que eu posso clicar e proceder ali à leitura do conteúdo. Aqui, atualmente, né, na verdade, desde sempre, a internet oferece texto, imagens, vídeos e áudio, né, e só o áudio também. O áudio, inclusive, muito recentemente, ganhou mais notoriedade aí com o podcast, né? As pessoas primeiro desvencilharam do rádio, né, e veio para a internet, mas acabou que o podcast está com bastante força atualmente. Não é rádio ao vivo, né, mas a galera gosta de ouvir. Então, isso é um hipertexto, né? Um texto onde eu tenho muitos links para muitos assuntos, no caso, assuntos diversos, né? E eu não preciso seguir uma ordem de leitura para chegar a determinado assunto. Eu clico no que eu quiser, sem necessariamente ter clicado em algum outro antes. Então, por isso que não tem linearidade. Ok.
quando fala só hipertexto, de repente você vai tomar um choque e achar que é a tecnologia. Não é necessariamente. Porque a tecnologia por trás aqui do funcionamento do hipertexto não entra na questão da atividade aí. É isso. Ó. O hipertexto, para quem estuda informática, é essa linguagem, HTML, que chama, né? Está até bem reduzido. Mas é isso. E para o programador, ele trabalha aquela parte. O usuário, o hipertexto para ele é essa parte visual que ele, de fato, faz uso. Mas o texto ali não está falando do hipertexto código programado. Ele está falando do hipertexto conteúdo, tá? Por isso que não precisa assustar com os textos. Eu falo que esses textos parece que eu não sei se por acaso, ou intencional ou não, mas, de certa forma, ele dá uma chocada assim, em quem lê a primeira vez e que, às vezes, vai pensar que o autor, no caso da questão, está preocupado se você conhece por trás da tecnologia, às vezes. Às vezes, o que ele está pedindo é algo que você faz uso a todo instante. Certo. Então, as alternativas aqui, no caso, no final aqui, ele só diz assim, ó, a hipertextualidade se manifesta também em outros textos impressos, como dicionários, pois a forma do texto dá liberdade para acesso à informação. Documentários, pois o autor faz uma seleção dos fatos e das imagens. Relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua percepção dos fatos. Editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada dos fatos. Romances românticos, pois os eventos ocorrem em diversos cenários. Se vocês observarem aqui, no caso, a natureza dos textos aqui, vocês vão ver que documentário, relato pessoal, editorial, romance romântico, todos esses textos têm um pressuposto, tem uma linearidade aí na história que eles demonstram, no texto que é entregue para você. E se você pegar a leitura do meio para frente, talvez não faça muito sentido, porque há informações anteriores que são necessárias para compreender do meio para frente do texto, ou a conclusão dele, enfim. E o dicionário é o único aqui que não tem essa necessidade. Você não tem que iniciar a leitura de um lugar para chegar à conclusão, né, ou entendimento do que foi lido. Ele, no caso, é o que se aproxima aqui também da hipertextualidade nessa questão. Então, não se assustem com o enunciado, ok? Ou com o texto que ele se apresentar e tal. Normalmente, as questões, elas não vão forçar você a conhecer a fundo alguma tecnologia ou tecnologia em geral. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Um comentário? Então, vamos lá, Tati. Aí agora nós vamos fazer a última habilidade. Essa era relativamente pequena, então deu para colocar numa página só. Vamos lá de novo, o Ozinski. Maria Eduardo Ozinski. Assine nossa revista e com mais R$ 58,10, leve também a versão digital para tablet e PC por 1 ano e meio. Com o advento da internet, as versões de revistas e livros também se adaptaram às novas tecnologias. A análise do texto publicitário apresentado revela que o surgimento das novas tecnologias Pode continuar. A. Proporcionou mudanças no paradigma do consumo e ofertas de revistas e livros. B. Incentivou a desvalorização das revistas e livros impressos. C. Viabilizou a aquisição de novos equipamentos digitais. D. Aqueceu o mercado de venda de computadores. E E. Diminuiu os incentivos à compra de eletrônicos. Alguém arrisca a resposta? Já? Vamos lá. Vamos pensar, então, as alternativas frente ao texto que foi apresentado. Vamos de baixo para cima.
diminui os incentivos à compra de eletrônicos. Esse texto, de alguma forma, provoca essa sensação, essa ideia de que eu não devo comprar, no caso, equipamentos eletrônicos? Alguém concorda com isso? Creio que não, né? Aquecer o mercado de venda de computadores. Não há nenhuma relação com o que está sendo dito com essa alternativa, né? Nem cito, acho que o computador nem é citado aqui, não. Fala de internet, livros, não cita computador. Viabilizou a aquisição de novos equipamentos digitais? Não viabilizou. Na verdade, as revistas surgem depois da existência dos equipamentos, né? É mais uma alternativa para utilizar o equipamento. Hoje, nós temos celulares, computadores e temos os e-readers, né? Que são os equipamentos próprios para fazer só leitura. Eles acabam consumindo menos energia. Tem uma nuvem própria para você comprar os livros e outros textos, enfim. Mas ele não viabilizou a aquisição de novos equipamentos. Ele não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra nesse sentido aí. Incentivou a desvalorização das revistas e livros impressos? Não faz sentido, senão os livros impressos e as revistas estariam baratinhos. Na verdade, se houve alguma mudança no valor, né, ou no custo desses, no caso, revista e livro, ela não está perceptível, porque se variou, seja para muito ou para pouco, não foi grande variação e provavelmente não tem nenhuma relação com o fato de também existir essas versões digitais, né? Se fosse um outro contexto, a gente poderia associar esse consumo desses textos em formato digital, talvez com a redução do número de livrarias, alguma coisa nesse sentido. Talvez, né, tenha uma relação grande nesse sentido, mas não com o valor em si da revista, do livro. Proporcionou mudanças no paradigma de consumo e oferta de revistas e livros? Sim, né? Porque antes eu só tinha versões impressas, e agora eu tenho versões digitais, né? Podendo ser consumida em várias plataformas, né? Coisa bem recente, essa questão das plataformas, e também podem ser consumidas em vários dispositivos, que é outra coisa também que é um diferencial. Você pode, pelo seu celular, acessar a Amazon, por exemplo, que é um destaque nesse segmento, ler livros e revistas, eles têm disponível para venda e tal, assinar mensalmente, tem acesso lá a um conjunto de livros, né? Um pouco mais de 1 milhão, eles garantem. Então, enfim, mudou o paradigma de consumo, isso aqui é fato. Agora, com relação a custo das revistas impressas e livros, provavelmente não mudou. Provavelmente alterou as tiragens, talvez, né, tenham reduzido, porque também passou a ofertar de outra forma, mas não necessariamente incentivou a desvalorização. Então, a alternativa correta aqui no caso é a letra A. Essa é uma questão que você, lendo aqui as alternativas com um pouquinho de atenção, vocês vão perceber que o texto não trata das questões aqui, no caso das alternativas que estão erradas. Ele simplesmente não aborda algumas coisas. Ele não trata de desvalorização, ele não incentiva a adquirir equipamento, ele não aqueceu venda de computadores e ele também não diminuiu os incentivos à compra de eletrônicos. Então, ele não interfere nessa questão. Na verdade, é só uma forma a mais de usar o equipamento. Ele não necessariamente interfere nessa consumo aí ou na compra do equipamento. Muito bem. Agora a última questão. Vamos lá. Maria Eduarda Lemes. Maria Eduarda. Já tô...
Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. As redes sociais de relacionamento ganham força a cada dia. Uma das ferramentas que tem contribuído significativamente para que isso ocorra é o surgimento e a consolidação da blogosfera, nome dado ao conjunto de blogs e blogueiros que circulam pela internet. Um blog é um site com acréscimo dos chamados artigos ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica, inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular. Outros funcionam mais como diários online. Um blog típico combina texto, imagens e links para outros blogs. Páginas da web e mídias relacionadas a seu tema. A possibilidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor, outros leitores é a parte importante dos blogs. O que foi visto com certa desconfiança pelos meios de comunicação virou até referência para sugestões de reportagem. A linguagem utilizada pelos blogueiros, autores e leitores de blogs foge da rigidez praticada nos meios de comunicação e deixa só um segundo. Eu vou completar. E deixa o leitor mais próximo do assunto, além de facilitar o diálogo constante entre eles. Esse texto fala sobre redes sociais de relacionamento. Esse relacionamento aqui, no caso, com relação aos interesses, né? Então, é o precursor, vamos dizer assim, das redes sociais ou dos grupos formados em redes sociais. Essa ideia de criar grupos em redes sociais surgiu com o Orkut, né, que é uma rede social que não está mais em uso, e posteriormente continuou, né, no Facebook, tem esses grupos, né, tem essas páginas que você se inscreve, né, depois o YouTube também veio com essa possibilidade de você fazer a inscrição e receber o conteúdo. De certa forma, você, quando se inscreve, você está você tem alguma afinidade com aquele conteúdo. Mas aqui ele focou muito no blog, né, que é um site normalmente utilizado para postar um conteúdo sobre um determinado tema. Alguns podem até variar, mas a maioria deles focam em um tema. E o blog, ele é um hipertexto. O que é um hipertexto mesmo? Um texto onde eu tenho links para outros, né, conteúdos, sejam eles em qualquer formato disponível aí para utilizar na web. Áudio, vídeo e imagem, né? E texto. Muito bem. Alternativas. As redes sociais compõem uma categoria de organização social em que grupos de indivíduos utilizam a internet com objetivos comuns de comunicação e relacionamento. Isso nunca esteve tão forte como agora, né? Os grupos de WhatsApp, eles estão, não só do WhatsApp, o Telegram e outros comunicadores aí desse tipo, eles têm muitos grupos, né, que também se costumam chamar de comunidades, e são muito fortes, inclusive nessa questão da fake news, que provavelmente deve, não sei, né, em outras épocas eu cravaria que ia ter alguma questão sobre fake news, sobre rede de ódio, sobre privacidade, mas agora não sei se eles vão abordar esses temas aí, porque o Enem anda muito vigiado. Então, nesse contexto, os chamados blogueiros, aí nós vamos aqui a resposta, então. Promovem discussões sobre diversos assuntos, expondo seus pontos de vista particulares, incentivando a troca de opiniões e consolidação de grupos de interesse. Não vou gravar agora, vamos ler as outras, né? Contribui para o analfabetismo digital. Não faz o menor sentido. O texto, além de não
falar sobre isso, isso também não é nem verossímil, não é possível, né? Um blog que colabore com o analfabetismo digital. Então, ele é um não blog, porque só o fato de você estar indo a um blog ler algo, já está acontecendo o contrário, né? Você está passando a utilizar as ferramentas e deixando de lado de vez, se é que algum dia foi analfabeto digital. Nem vou ler o resto. Interfere nas rotinas de encontros e comemorações de determinados segmentos porque supervaloriza o contato à distância. O texto não aborda isso. Ele diz que as pessoas são comunidades de interesse, né? Então as pessoas se inscrevem, fazem parte, participam, leem, comentam, até às vezes discutem, mas não necessariamente supervaloriza o contato à distância. Definem previamente seus seguidores? Não, não é possível, né? Porque eu lanço um blog, eu coloco na internet, as pessoas que vão ler e seguir, eu não vou saber e nem tem como, né? Não faz o menor sentido isso, né? Na verdade, os seguidores vêm conforme o interesse pelo conteúdo. Então, de modo a evitar que as pessoas não compactuam com... Aliás, de modo a evitar que pessoas que não compactuam com as mesmas opiniões interfiram no desenvolvimento de determinados assuntos. Não faz o menor sentido, né? Ninguém tem os seus seguidores já cadastrados, a não ser que sejam robôs, sejam falsos. Utilizam os blogs para exposição de mensagens particulares, sem se preocuparem em responder aos comentários recebidos, e abdicam do uso de ferramentas virtuais, como o correio eletrônico, no caso do e-mail. Não faz sentido. O blog não é para você interagir particularmente com alguém, né? Você publica algo e as pessoas leem, né? Se interessando ou não, elas leem. Quem se interessa costuma voltar e ler de novo, se inscrever e outras coisas. Então, nessa questão aqui, a alternativa viável é a alternativa A. De fato, ele promove discussões, ele normalmente tem um espaço para comentar, né? Ele expõe pontos de vista, né? Por isso que o blog tem uma característica muito forte de ser muito pessoal, ou pelo menos muito associada a uma ideia em particular, incentivando, nesse caso, troca de opiniões e consolidação de grupos de interesse. Consolidação porque as pessoas se inscrevem, o blog cresce, se torna famoso, alguns ganham até dinheiro. Enfim. É isso. Eu trouxe essas questões, né? Eu encontrei um ponto, assim, de dificuldade que eu vejo, assim, para quem vai fazer hoje, porque as questões que existem nos Enems anteriores aí, disponíveis, a maioria faz referências a algumas tecnologias de pouco uso. Mas aí o cuidado que eu digo para ter é o seguinte: não se assustem pelo fato de citar um Thunderbird, de querer que você saiba o que é como que funciona um chat que poucos usam, que alguns nunca utilizaram, então freneticamente utilizando a internet, e talvez nunca vão participar de um chat, como tem lá no BOL. Agora, quem está ouvindo vai lá descobrir como é. Mas é o que a gente fazia antes de existir esses comunicadores, as redes sociais e outras coisas. Até os blogs eram pouco famosos nessa época. Então, não se assuste com isso, porque normalmente a resposta correta não vai te exigir um conhecimento profundo de uma determinada tecnologia ou até mesmo, no geral, sobre tecnologia. Aí eu devolvo para a Rosa. E para os demais, se quiser fazer alguma observação, está estourando o tempo. Ô Gilberto, queremos somente agradecer, aprendemos bastante. Como eu falei, é interessante essa comparação entre as competências 1 e 2, saber Sim, que na tem muito competência, isso, a competência 1 aplica-se, e na Se desse competência uma 2, prova, uma avaliação, Rosa, para sim, identificar a competência, eu acho que colocaria, inclusive, os professores numa situação ruim, porque isso mesmo. várias questões dessas estão associadas a mais de uma competência. Isso, elas interligam. Mas eu consegui entender agora essa diferença entre a 1 e a 9, que é interessante também que os estudantes que eles façam isso. E o principal agora, né, Gilberto, eles tiveram todas as instruções. Infelizmente, nós estamos com um grupo assim, reduzido aqui nas aulas, né, Elaine? Mas eles têm todo o material no AVA, está disponível no AVA. Então, agora é treinar. Treinar, como você deixou bem claro, né, Gilberto, é tranquilidade. A leitura, ela é fundamental. Essa questão de eliminar as alternativas que você já observa, né, já fala, essa aqui, não. Então, já elimina e
Exato. É E, treino. e dá uma olhada nos temas atuais aí ligados ao uso da internet, né, principalmente. Isso. Já vai ajudar bastante aí na competência nova. Eu coloquei as Elaine, questões do mesmo dia, no mesmo slide, tá, Rosa? Se você, eu vou te passar o link de novo, aí você pode então tá colocar. bom. Você pode Eu pôr vou só o até. link lá, que eu nem vou tirar do ar, não. Então tá. Ô, Elaine, algum comentário? Acredito que o principal comentário nosso é agradecer, né? Com certeza. O tempo, ainda mais agora no final do ano, o tempo tão precioso, né? Quando Não, nós terrível. conseguimos, assim, essa parceria é muito boa. E já a parceria para o próximo ano, viu, Gilberto? Amadurecendo aí as ideias, eu não sei quando que você ingressa, né, do doutorado, mas Deixa eu ano que terminar o vem. mestrado primeiro. Você está concluindo, né? Mas Tem quase, né? que terminar a dissertação ainda. Isso. Certo, pessoal. Então, obrigada. Valeu.